A criatividade pode ser uma maldição, porque pessoas extremamente criativas têm alta dificuldade de monetizar essa criatividade, assim como de trilhar caminhos comuns, trilhar caminhos que são normais a outras pessoas que são a média e não são tão criativas. Eu falo isso porque eu acabei de ganhar esse MacBook Pro M3, um notebook que é bastante caro, e eu ganhei ele por ser criativo. Então, quando você vê esse computador aqui, que eu acabei de ganhar e acabou de chegar na minha casa e eu não paguei R$ 1 por ele, eu ganhei por quê? Porque eu trabalho num projeto onde os meus resultados são ótimos e isso me fez ganhar um MacBook Pro M3. E aí eu fiquei me perguntando o quão difícil é monetizar a criatividade e o quanto foi difícil para mim começar a monetizar a criatividade e principalmente mostrar o valor naquilo que eu faço. E eu percebi que mostrar o valor naquilo que eu faço depende do quanto de valor eu mesmo vejo naquilo que eu faço. Porque em relação a vários aspectos do contexto de pessoas altamente criativas, essas pessoas elas acreditam muitas vezes que o conhecimento que elas têm não tenha valor para as outras pessoas, ou não vai gerar valor para as outras pessoas ou para o negócio de outras pessoas. E esse pensamento está totalmente errado e eu vou te provar isso aqui. Uma das pessoas que eu gosto muito que fala sobre isso é esse cara aqui. O Jordan Peterson fala bastante sobre criatividade. Ele é um dos caras que mais estudam sobre a inteligência. E ele tem esse vídeo onde ele fala sobre monetizar a criatividade. E ele fala sobre a dificuldade de monetizar a criatividade. Por quê? Porque pessoas extremamente criativas, elas não querem fazer o que outras pessoas fazem. Elas querem fazer coisas criativas. Elas querem ler um livro, elas querem assistir um filme, elas querem desenhar, pintar, elas querem informações estimulantes, elas querem fazer sempre coisas novas, algo novo, algo que seja estimulante, algo que seja novidade, algo que seja explosivo, que vá criar dentro da mente delas aquela percepção de estar descobrindo coisas e principalmente de estar conhecendo coisas novas, desbravando o mundo e aprimorando seu intelecto com coisas interessantes. Só que se tu for pegar o mercado de trabalho normal, a maioria das empresas ou dos trabalhos convencionais, eles não querem pessoas assim. Eles querem pessoas que façam as coisas que são mandadas fazer. Eles não querem pessoas criativas. A maioria dos trabalhos só quer pessoas que executem aquilo que tem que ser feito da forma mais mecânica possível, na maioria das vezes. E eu trabalhei em vários lugares já. Tive vários tipos de emprego, desde de empregos mais tradicionais, assim, que trabalham na rua, ou como garçom, ou como lojas de comércio, como empregos em escritório de advocacia, ou já trabalhei num banco também. Então, eu já trabalhei em vários lugares diferentes e todos os lugares que eu trabalhei nesse sentido, que ainda são empregos convencionais, eles não premiavam nem incentivavam a criatividade. Eles só queriam que tu executasse o trabalho que precisava ser feito. Então, se tu é uma pessoa que tem uma capacidade cognitiva e tem esse anseio por buscar coisas novas, por buscar criar, por buscar descobrir, por buscar inventar, inovar, muitos desses lugares vão reprimir esse tipo de comportamento e acaba que as pessoas altamente criativas têm essa dificuldade de monetizar essa criatividade. Então, ou eles viram artistas, e é muito difícil tu monetizar sendo artista, por mais que as redes sociais tenham facilitado um pouco, ainda é bastante difícil tu monetizar sendo um artista, ou eles vão ser aquele tipo de pessoa que trabalha num lugar para se sustentar, mas tem outra atividade artística ou criativa que eles gostariam de viver daquilo, mas não conseguem. Ou eles vão viver muito mal só daquilo, entendeu? Então, são poucos que conseguem realmente viver bem sendo criativos ou sendo artistas, e isso é um grande problema. E como é que a gente faz para resolver isso? Para ter um trabalho que tu consiga explorar e desbravar tua criatividade? Primeiramente, eu acho que é preciso se conhecer, é preciso buscar se entender melhor, é preciso buscar entender o quão disposto tu tá a explorar essa tua criatividade e oferecer ela de uma forma que seja atrativa para outras pessoas. Por quê? E por que isso é difícil? Porque pessoas altamente criativas, elas estão num lugar onde, desde a concepção da vida delas, do início da vida delas, elas foram, de certa forma, reprimidas no sentido de os pares, as pessoas que estão à volta, dizer que elas estavam erradas, ou que a visão delas era diferente.
Então, tu acaba crescendo, se desenvolvendo, achando que a tua visão realmente é errada, que ela é diferente, e isso vai invalidando a tua percepção de si mesma, invalidando a tua percepção do mundo. E um outro problema é que uma coisa que eu aprendi com o Jean Alessandro, quando eu trabalhei com ele, e conversando com ele, porque ele é meu amigo, é que, para quem não sabe, o Jean Alessandro, ele é psicólogo de pessoas com superdotação e altas habilidades, de gênios, de pessoas super inteligentes. E se tu não conhece, segue ele lá no Instagram, Jean Alessandro B. E uma coisa que ele me ensinou é que as pessoas que apresentam essas características, geralmente elas têm uma coisa chamada baixa inibição latente. E o que é isso? O sistema inibitório deles é baixo, ou seja, eles veem uma coisa e acham interessante aquilo. Uma pessoa normal, ou uma pessoa que não está dentro dessas características, ela só iria ignorar aquela coisa e continuar focada no que ela está fazendo. Mas uma pessoa assim não, ela tem baixa inibição latente. Essa inibição de procurar coisas novas, né, ela é baixa, ela não se inibe. Então, se ela vê algo que ela acha interessante, ela vai querer fazer aquilo, vai querer desbravar, vai querer entrar num hiperfoco naquilo e daqui a pouco vai passar. E ela vai ver outra coisa e ela vai querer entrar naquilo, vai querer fazer o mesmo processo e ela vai fazer isso com várias coisas e ela vai dispersar a energia. Esse tipo de pessoa dispersa energia em várias coisas, pulveriza essa energia e aí tem dificuldade de construir algo concreto, de dar completude nesse conjunto de ações e conseguir construir algo que vai gerar um resultado para ela. Então, por isso que essas pessoas têm essa dificuldade de monetizar. Esse é um dos fatores, né? Outro dos fatores foi, como eu falei, elas têm dificuldade de confiar em si mesmo, eles têm dificuldade de transmitir, comunicar aquilo que eles pensam para outras pessoas, porque como eles vieram de um contexto onde o pensamento geralmente é diferente, eles têm dificuldade de se comunicar e de validar aquilo que eles pensam. E essas pessoas precisam validar aquilo que pensam, porque eles precisam acreditar naquilo que pensam e que desejam para poder construir algo. E eles não têm esse tipo de par para se regular, entendeu? E o que acontece quando tu não tem os pares para se regular? Isso é porque tu é uma cauda da curva de Gauss. E eu vou explicar isso agora para vocês, que é uma parada que eu adoro, que eu já falei várias vezes no Instagram para um monte de gente, que é uma curva de Gauss. Que é isso aqui, ó. Digamos que tu seja essa pessoa aqui, ó. Tu tá aqui, ó, mais ou menos. Uma pessoa extremamente criativa, extremamente inteligente, que tem uma capacidade cognitiva avançada, que consegue enxergar cenários, que consegue ver o mundo de uma visão diferente, ou que tem uma visão diferente do que quer pra vida, de uma visão artística, criativa, do que quer criar, do que quer construir. E a maioria das pessoas tá aqui, ó. Tá aqui na barriga da curva. A maioria das pessoas é barriga, entendeu? E talvez tu seja cauda. Se tu tá aqui, talvez tu seja cauda. Se esse conteúdo te atrai, se isso te toca em algum sentido, provavelmente tu é cauda. Tu não é essa galera que tá aqui. E aí, como lidar com isso? Se o tempo todo, desde quando tu te construiu como ser humano, como indivíduo, tu tava aqui. E as pessoas aqui, entendeu? Um com uma percepção nesse nível aqui, ó. Pensando uma coisa. Outro com a percepção nesse nível aqui, pensando outra coisa. Não tem como dar match, entendeu? Não tem como dar match. Então acontece que a galera acaba sendo invalidada, sendo muitas vezes rechaçada, sendo repelida da socialização, do convívio social. E por isso que muita dessa galera tem dificuldade de socializar, tem dificuldade de validar as suas ideias. E é muito difícil isso. Por quê? Porque são pessoas extremamente disruptivas. Se tu tá aqui, tu é disruptivo, entendeu? Tu tem um pensamento diferente, tu tem uma capacidade de entender as coisas de uma forma diferente. Só que se tu é uma pessoa extremamente disruptiva, tu precisa ser corajosa. Precisa ser uma pessoa corajosa, precisa ser um cara corajoso, uma mulher corajosa, porque senão as coisas não vão funcionar pra ti, porque se tu é disruptivo e se tu tá na ponta da cauda, tu vai combater o status quo o tempo todo. Então, o que acontece? Tem outra coisa aqui, que é a curva de inovação do Everett Rogers. Ou seja, o que é essa parada aqui? Deixa eu ver se eu acho o gráfico aqui, ó. A curva de inovação é o quanto novas ideias, novas tecnologias, novos produtos, eles são adotados por um mercado. Tá? E por que isso aqui é interessante para quem é criativo, para quem é disruptivo? Porque se tu tem um pensamento diferente, entendeu? Se tu tem um pensamento diferente, aqui ó,
na curva de Gauss. Elas são bem parecidas, mas elas retratam coisas diferentes. Se tu tem um pensamento diferente, e se tu quer criar, se tu quer monetizar o teu pensamento, se tu quer monetizar aquilo que tu faz, aquilo que tu cria, tu vai ter que bater o pé no chão e fincar tua bandeira num ponto, entendeu? Tu vai ter que bater o pé no chão e fincar tua bandeira em algo, em algum problema, ou em alguma causa, em algum movimento, em algo que tu vai ser o representante dessa parada. Nem que seja numa esfera micro, para pessoas que estão à tua volta. Só que para fazer isso, para ser diferente e defender o teu posicionamento diferente, as tuas ideias diferentes, tu vai ter que passar por isso tudo aqui, ó. Isso aqui é o grupo, o número de pessoas que adotam coisas novas, ideias, tecnologias, produtos. Então, quando tu chega com uma coisa muito nova, é uma porcentagem muito baixa de pessoas que pula nessa barca, que aceita as tuas ideias, que acredita no que tu tá fazendo. É uma porcentagem muito, muito, muito baixa. E aí, consequentemente, depois que tu passa pelo teste do tempo e essas pessoas conseguem entender o que tu está fazendo e tu consegue angariar algumas pessoas, essa minoria aqui, os inovadores, os early adopters, depois que isso acontece, começam outras pessoas a entender mais o que tu está fazendo, porque eles veem que esses aqui já entenderam, então eles começam a ser influenciados. E esses são os pioneiros, são aqueles que eles não são early adopters, não são os adotantes iniciais, mas eles são também pessoas que têm uma abertura à inovação. E aqui tu já tá num ponto formidável da curva. E aí depois disso vem a maioria inicial. Quando tu chega nesse ponto é quando tu atinge as massas, né? É quando o teu projeto, as coisas que tu faz, as tuas ideias, elas já estão bem estruturadas e tu já atingiu um grande público, tu já tá tranquilo, tu já passou pela fase difícil. E aí depois, consequentemente, vem as pessoas que são mais conservadoras, que não aceitam tão bem novas ideias. E por último, se tu conseguir chegar nesse nível, cara, tu é um unânime, né? Que é os retardatários. Aqueles que realmente vão adotar as tuas ideias, a tua percepção de mundo. Por último, porque eles eram os mais conservadores, aqueles que mais te atacavam, aqueles que mais desacreditavam no que tu estava fazendo. Só que tem uma parada nessa curva aqui que é também muito interessante e que tem tudo a ver com o comportamento humano, que é o quê? Que é isso aqui que eu tava querendo encontrar. Esse período aqui, ó, é o pior período. Quando tu tá passando dos pioneiros, quando tu tem esse público e tu vai alcançar aquela maioria inicial, quando tu vai alcançar a estabilidade, quando tu vai alcançar o sucesso efetivo das tuas ideias e dos teus projetos, ou no nosso caso, quando tu vai realmente alcançar a monetização forte, extrema, com dinheiro realmente que vai modificar a tua vida, entendeu? Pular daqui pra cá é a parte mais difícil e tem esse processo chamado de o abismo. E o que é o abismo? O abismo é o limbo entre transformar a tua comunidade, o grupo de pessoas que te segue, te acompanha, de pioneiros para conseguir uma maioria inicial, para conseguir grande parte das pessoas, para conseguir um público mais massivo. E o que acontece nesse momento aqui? Nesse momento, tu vai sofrer todo tipo de pressão, tu vai sofrer todo tipo de estresse e de teste, porque para te conseguir alcançar essas pessoas, muitas pessoas que não concordam, que não acreditam e que são os inimigos, os antagonistas daquilo que tu tá fazendo, essas pessoas vão te atacar, entendeu? E se tu for ler o Primal Branding, ele fala muito dos descrentes, né? Que é o quê? Tu precisa dos crentes, as pessoas que acreditam em ti, e dos descrentes, as pessoas que te atacam. Eles, na verdade, eles vão fortalecer o teu posicionamento, eles vão fortalecer a tua comunidade, porque as pessoas que acreditam em ti vão ter outras pessoas para antagonizar, e existe algo em nós, tribal, que cria sentimentos muito fortes a uma causa, a um movimento, quando existem outras pessoas antagonizando isso que nós acreditamos. É uma coisa bem intuitiva, bem intrínseca aos nossos instintos de sobrevivência tribais, entendeu? E isso acontece na política, no futebol, em outros tipos de esporte. Tu vê que quando tem um adversário, um oponente, o afeto e a emoção que as pessoas sentem por aquilo que elas gostam, ele fica muito mais forte, porque além de gostar e defender aquilo, elas sentem que tem que combater aquele antagonista. Então, o que acontece? Tu vai ser combatido nesse momento,
tu vai ser rechaçado, tu vai ser agredido de certa forma, tu vai ser atacado por essas pessoas. E quando tu for atacado por essas pessoas, isso é bom pro teu processo no sentido de público, porque o teu público vai ficar cada vez mais engajado e as pessoas que acreditam em ti, as pessoas que confiam no teu trabalho e naquilo que tu faz e consequentemente aquilo que tu vai vender, elas ficam mais engajadas, só que tu é um ser humano, entendeu? E ser atacado por outras pessoas é difícil psicologicamente. Então, esse momento é um teste de estresse muito grande na tua caminhada. E é por isso que a maioria das pessoas, elas param aqui, entendeu? Na verdade, eu acredito que a maioria nem chega aqui, né? Mas grande parte das pessoas param aqui porque elas têm dificuldade de dar esse salto em relação ao abismo, em atravessar o abismo. E aí é nesse momento, quando elas são atacadas por esse grupo de pessoas, que elas fazem o quê? Elas começam a duvidar de si mesmas, elas começam a ouvir o que as pessoas estão ouvindo, estão dizendo, entendeu? E aí se tu é uma pessoa que tá aqui, na ponta da curva, tu é uma pessoa disruptiva, e tu começar a ouvir o que outras pessoas estão dizendo, cara, o que vai acontecer é que vai dar tudo errado na tua vida. Porque para pra pensar, ou no teu projeto, né? Para pra pensar. Tu é uma pessoa que tem um pensamento diferente, tu funciona diferente, tu sente diferente, tu enxerga diferente. A tua criatividade, a forma de enxergar o mundo, de sentir o mundo, ela é diferente da maioria das pessoas. E aí tu vai ouvir um monte de guru ou um monte de gente que não tem nada a ver contigo te dizendo para fazer as coisas desse jeito aqui, quadrado, desse jeito que é o método, desse jeito que é a fórmula, para te encaixar dentro desses padrões e dentro dessas fórmulas. E não tem como isso dar certo, entendeu? Não tem como isso dar certo. É impossível isso dar certo. Tu precisa fazer as coisas da forma que funcione pra ti. E tu só vai saber a forma que funciona pra ti de fato de dois jeitos. Ou tu encontrar pessoas muito parecidas contigo, que é extremamente difícil, já que tu tá na cauda da curva de Gauss. Então, se tu tá na cauda, estatisticamente vão ter menos pessoas parecidas contigo. Então, ou tu encontra pessoas muito parecidas contigo, não é impossível, mas é muito difícil. E aí tu entende como essas pessoas fazem isso, como elas já fizeram isso, ou de que forma elas fariam isso, entendeu? Mas se tu encontrar pessoas que já fizeram o que tu quer fazer, é o ideal, só que é muito difícil. Ou tu simplesmente cria a tua própria forma de fazer as coisas através da tentativa e erro e do autoconhecimento profundo. Porque se tu não tem em quem te espelhar, se tu não tem quem modelar, já que todo mundo é tão diferente de ti a ponto de tu ter que descobrir a tua forma de fazer as coisas, tu vai precisar se conhecer muito bem e tu vai precisar fazer várias experimentações para ver de que forma as coisas funcionam para ti. E entender isso, cara, é crucial. É crucial para quê? Para te parar de ouvir pessoas que não conhecem a tua realidade, o teu contexto, a tua inteligência, a tua capacidade e parar de fazer o que essas pessoas mandam tu fazer, parar de pagar para essas pessoas te dizer o que fazer. Muitas vezes é isso que a gente faz, né? A gente compra cursos, a gente compra mentorias de pessoas que não tem nada a ver com a gente, cara. E a gente não entende isso. Por que o marketing digital não funciona para a maioria das pessoas? Por que mentorias, cursos não funcionam para a maioria das pessoas? Porque, primeiro, elas não se conhecem e elas buscam auxílio de pessoas que não têm nada a ver com elas. Entendeu? Então, o primeiro passo é tu te conhecer profundamente e a partir daí tu buscar pessoas que realmente fazem sentido tu te conectar e tu buscar esse conhecimento. Porque, sei lá, cara, se eu quero aprender a dirigir um avião, por que eu vou lá e vou pedir ajuda para um motorista de tanque de guerra? Imagina. Não faz sentido, porra. Não faz sentido nenhum. Eu quero fazer uma coisa completamente diferente, entendeu? Então é mais ou menos isso que as pessoas fazem. Elas têm um perfil que é extremamente, sei lá, criativo, artístico, disruptivo, e elas vão procurar o método do cara que ensina a mesma coisa que todos os caras ensinam e que tem os mesmos bordões, as mesmas frases, o mesmo tipo de pensamento do mercado. Então é difícil ser disruptivo. Por todos esses fatores que eu falei, é difícil ser diferente, ser altamente criativo, ser altamente inteligente, ter uma capacidade cognitiva mais elevada e uma capacidade de enxergar o mundo à sua volta e ter uma percepção das coisas que estão acontecendo à sua volta com mais sensibilidade, entendeu? Com mais empatia, com mais entendimento, com mais complexidade e com mais ramificações de pensamentos. É muito difícil ser assim. E se tu é assim, cara, tu tem que fugir. Tu tem que fugir do tipo de pessoa
que quer te colocar dentro de uma caixa. E principalmente que quer te cobrar para fazer isso. Então, essa é a percepção que você tem que ter. As pessoas são barriga, elas não são cauda. Elas estão no meio da barriga da curva. Elas não têm a mesma visão que tu, elas não têm a mesma percepção que tu, e tu tem que enxergá-las dessa forma. Quando uma pessoa te falar merda, e tu vai estar ali lutando pra sair do abismo, aquele abismo do gráfico que eu falei, tu tem que olhar pra ela e falar, ela é barriga. Essa pessoa, ela é barriga, ela tá na barriga, entendeu? Ela é comum. Tipo, ela não é que nem eu. E isso vai soar arrogante, entendeu? Isso vai soar arrogante, talvez pra si mesmo. Tu te ouvir falando isso, sou arrogante. Talvez tu ouvir eu falando isso agora, sou arrogante. Mas essa é uma forma de tu te proteger das opiniões externas e das influências que elas exercem sobre a tua vida, o teu contexto e as tuas ações. Então, acredito que essa coisa que soe como uma arrogância, essa conclusão, ela é um ótimo mecanismo de defesa, entendeu? E entendeu a curva de Gauss, entendeu o mecanismo de quem tá na barriga e quem tá na cauda, e tu buscar tá cada vez mais próximo de pessoas que estão na cauda e não estão na barriga, isso é essencial para te conseguir te desenvolver e realmente conseguir agir sem ser bloqueado por análises e parálises, tá ligado? Sem ser bloqueado pelo excesso de análise que vai paralisar a tua ação. Então, dentro de todo esse contexto das coisas que eu falei, é interessante tu seguir a tua curiosidade, entendeu? Seguir aquilo que realmente te faz vibrar, aquilo que realmente brilha teu olho, aquilo que realmente aquece teu coração, e falar sobre isso, e criar sobre isso, e vincular a tua percepção, a tua ideologia, os teus valores, as tuas crenças, as coisas que tu acredita de verdade, vincular a isso, e depois aprender a monetizar essas coisas, aprender a cobrar por isso. Por exemplo, uma das grandes barreiras que as pessoas têm, são duas grandes barreiras. Primeiro, escolher um nicho, e a segunda, criar um produto. A terceira, vamos colocar três. Escolher um nicho, criar um produto e depois vender esse produto, tá ligado? São as três barreiras que as pessoas têm. As pessoas têm dificuldade de escolher o nicho, porque elas não querem nichar, não sabem pra onde ir. De criar um produto, porque elas não sabem o que oferecer, elas têm medo de não ser suficiente, de não conseguir fazer algo bom o suficiente. Depois elas têm medo de vender aquilo, porque vender é uma parada antinatural e a grande maioria das pessoas tem dificuldade de vender. É anti-intuitivo vender. E aí o que elas fazem? Elas bloqueiam na primeira parte, a maioria das pessoas. Elas têm dificuldade de escolher um nicho. E aí elas vão estudar sobre isso e todo mundo fala o niche down, né? Niche down, segmenta. Segmento dentro do segmento, nicho dentro do nicho. Ultra niche. Porque quanto mais você nicha, mais fácil é de vender e tudo mais. E cara, tem fundamento, tá ligado? Quanto mais você nicha, mais especializado você é. Quanto mais especializado você é, mais você consegue atingir e ser convincente sem ter público, sem ter prova social e tudo mais. Faz sentido. Com certeza faz sentido. Só que, para pessoas que são extremamente criativas e têm interesse em várias áreas diferentes, nichar é um inferno, entendeu? A pessoa não vai conseguir fazer isso. Ela vai ter dificuldade extrema de fazer isso. Ela vai ficar extremamente paralisada, porque o pensamento dela é tão ramificado e tão complexo que ela não vai conseguir nichar. Isso vai virar uma bola de pensamentos de complexidade e ela vai ficar paralisada por toda essa complexidade. Então, o que eu digo? Eu digo pra tu não nichar. Eu digo pra tu falar sobre tudo que tu tem interesse em falar e ser o mais sincero possível em relação a isso, e ser o mais incisivo possível em relação a isso, e se posicionar o máximo possível em relação a isso, e trazer pra fora a tua essência e colocar na mesa em relação a isso, a tudo que tem interesse. Mas aí tu te pergunta, tá, mas como que eu vou vender isso? Como que eu vou criar depois um produto? Tu não vai, cara. Tu não precisa criar um produto. Tu é uma pessoa inteligente, cara. Aí que tá. É isso que tu não entendeu ainda. Tu é uma pessoa que é extremamente inteligente, tem uma capacidade de conectar pontos que grande maioria das pessoas não tem. Por quê? Porque tu não é barriga, tu é cauda, entendeu? E aí, tu não precisa criar um produto para depois vender o produto, entendeu? Tu não precisa criar a chave para depois achar o cadeado. Tu só precisa achar o cadeado e depois tu vai fazer a chave instalando o dedo, entendeu? Por quê? Porque tu vai te interessar pelo nicho, tu vai te interessar pelas coisas em volta do que tu tá fazendo, do que tu tá falando, e as pessoas vão vir até a ti, as pessoas vão se conectar contigo, e aí é que entra o lance do produto e da venda.
Tu precisa aprender a vender sem ter um produto. E como é que tu faz isso? Conhecendo as pessoas. Ou seja, vamos recapitular aqui para não ficar confuso. Ao invés de nichar, como todo mundo fala para te fazer, ao invés de buscar nichar, o meu nicho sei lá, criação de conteúdo, entendeu? Aí a pessoa fala, não, é criação de conteúdo para advogados trabalhistas que gostam de fazer recurso, entendeu? Uma parada extremamente específica. Eu trabalho com advogados trabalhistas, faço conteúdo para advogados trabalhistas que dão mentoria para outros advogados trabalhistas. Nossa, extremamente nichado, entendeu? Advogados trabalhistas que dão mentoria para outros advogados. É nicho do nicho do nicho, entendeu? Tá sendo específico. E aí qual é a premissa? A premissa de quem manda nichar é que, cara, tu tá tão nichado que um advogado ele vai escolher quem? Quem cria conteúdo para todo mundo ou quem cria conteúdo extremamente para ele, por causa específico dele. Tipo, o serviço vai ser mais atrativo, então tu vai conseguir cobrar mais caro e tudo mais. Essa é a premissa. Só que pessoas com extrema dificuldade, pessoas extremamente criativas têm extrema dificuldade de nichar. Então, o que eu faria? Cara, eu só vou criar conteúdo, entendeu? Foda-se. Eu não vou ficar criando conteúdo pra uma pessoa específica, eu vou criar conteúdo para todas as pessoas e falar sobre isso para todo mundo, entendeu? Tá, mas tu tá falando de um nicho ainda, Igor, que é a criação de conteúdo. Sim, mas eu acho que assim, nesse nível é fácil de nichar. Tipo, eu quero falar sobre marketing, eu quero falar sobre negócios, sobre empresas, eu quero falar sobre pintura, eu quero falar sobre sei lá, escrita, entendeu? Isso são nichos abertos. Isso é fácil escolher, porque é fácil de entender que tu tem intimidade com isso. E aí depois tu vai linkando várias coisas relacionadas a isso. Por exemplo, da escrita. Sei lá, tu pode falar sobre escrita, sobre escritores, sobre como o processo de escrita é importante, sobre escrita terapêutica, sobre milhares de coisas relacionadas à escrita, sobre como a gente evoluiu a partir da escrita, sobre como a escrita é uma das ferramentas mais antigas do mundo e a gente conseguiu transportar nosso cérebro para dentro da escrita. Tipo, já me veio milhões de ideias na cabeça em relação a isso, entendeu? Em um simples pensamento. Então, tu vai começar a atrair pessoas que se interessam pela escrita. E a partir daí, ao invés de tu criar um produto, tu vai chegar nessas pessoas que vão chegar a ti por causa do conteúdo e vai conversar com elas. E vai trocar ideia com elas e perguntar por que elas se interessam pela escrita e o que elas gostariam de fazer em relação a isso e qual o problema que elas têm em relação a isso. E aí que tá. E a gente chama isso de social selling hoje em dia, né? As pessoas chamam, né? Mas isso não é nada mais do que tu te interessar pelo que as pessoas estão fazendo, entender o problema delas e a dor delas, e a partir daí tu consegue resolver. E aí tu fala assim, tá, mas eu não tenho um produto, eu não sei estruturar isso. Cara, a pessoa vai te apresentar um problema, ela vai dizer assim, eu tenho dificuldade de criar textos e roteiros, eu tenho dificuldade de escrever um livro, eu queria escrever um livro, mas... E aí tu fala assim, cara, eu te ajudo, eu te cobro tanto e eu te ajudo a fazer isso. Sim, é simples, entendeu? É simples. É óbvio que tu não vai fazer isso dessa forma, pode ter um processo de vendas, mas no contexto geral é isso. A pessoa tem uma dor, tu vai lá e resolve a dor dessa pessoa. Tipo, não tem muito mais do que isso pra fazer. Não tem muito mais do que isso pra executar. Então, é uma coisa simples assim. Mas, na verdade, não é tanto, né? É uma coisa simples pra mim, hoje. Mas pra mim chegar nessa conclusão, pra mim chegar nesse ponto que eu tive que me fuder demais, velho. Eu tive que gastar dinheiro pra caralho. Eu gastei mais de 30 mil reais, assim, com curso, mentorias caras, já paguei mentorias de 5 mil reais, entendeu? Onde o cara me falou coisas que não faziam sentido pra mim. Já paguei mentoria de 2 mil reais que o cara me falou que ia ser uma mentoria individual e quando eu fui ver era uma mentoria de grupo, assim, uma vez por semana ele dava uma aula cansada lá pra falar sobre os princípios básicos do marketing, coisa que eu já sabia há muito tempo, entendeu? Então a gente gasta muito dinheiro, muito tempo nesse processo tentando acertar e errando. Tá acertando algumas coisas e errando. Aí acerta um pouquinho, erra. E até chegar a uma conclusão que se tu é diferente, né? E eu tive que chegar nessa conclusão através da ajuda de outras pessoas que também têm o mesmo pensamento que eu, que também têm uma estrutura de pensamento, de cognição parecida com a minha. Essas pessoas me ajudaram a chegar nessa perspectiva. Então, se tu é uma pessoa que é diferente, cara, tu não pode se espelhar na maioria e esse processo vai ser muito difícil pra ti se tu te espelhar na maioria e nas narrativas padrões. Tu tem que entender que o teu funcionamento é diferente. Se tu é uma pessoa extremamente criativa, que tem curiosidade aguçada para várias coisas, o teu pensamento é diferente. Então, a tua forma de monetizar os teus conhecimentos, ela vai ser diferente também, entendeu? E eu não tô... Esse vídeo aqui, tu deve ter percebido, tipo,
Ele não tem pretensão nenhuma de te ensinar um método pra te vender e tal. Tipo, foda-se, eu não tô tentando te ensinar nada aqui, eu tô tentando trocar uma ideia sincera só pra te entender esse ponto. Saca? Não é uma parada que tu vai aprender aqui, eu vou aplicar agora. A parada que o Igor me ensinou e tal. Sei lá, tu pode. Isso aqui pode realmente abrir teus olhos e tu conseguir aplicar alguma coisa. Mas o intuito não é esse, cara. O intuito é tu entender isso. Tomar um soco na cara mesmo. Entender que tu não deu certo até agora. Essas coisas não vão dar certo. Enquanto tu continuar seguindo os ditames do marketing tradicional, dos gurus tradicionais, das pessoas que falam a mesma coisa e tal, tal, tal. Porque isso funciona. Claro que funciona. As pessoas estão fazendo isso há anos, entendeu? Eles fazem e funciona. Só que não funciona pra ti. Porque tu funciona de um jeito diferente. Então tu vai ter que tomar medidas diferentes. Cara, e é foda eu falar isso pra ti agora, porque é como se eu falasse pra mim mesmo. Eu falo pra ti como se eu falasse pra mim mesmo. Tu tem que tomar medidas diferentes. Tu não pode fazer as mesmas coisas e ser atraído pelas narrativas do que essas pessoas falam pra te fazer, porque elas não te conhecem, elas não sabem o que tu precisa fazer. Então, dentro de todas essas coisas que eu falei, todos esses contextos de como monetizar a criatividade, de como é difícil fazer as coisas, de como realmente tu precisa agir diferente. E que não é porque tu é diferente ou porque tu pensa diferente é que tu não tem valor, entendeu? É justamente por tu ser diferente é que tu tem um valor muito grande. É justamente por tu ter essa capacidade cognitiva de pensar e de criar coisas é que tu tem um valor absurdo. Só que tu não enxerga dessa forma, porque desde sempre as tuas ideias foram tão diferentes, que elas foram tão invalidadas pelos teus pares, que foi difícil pra te entender o tamanho do teu valor e é difícil pra te entender e é difícil pra ti hoje mostrar esse valor e confiar nele. E aí é difícil pra ti monetizar essa criatividade por causa disso. Então, o que tu precisa fazer? Eu não queria dar um passo a passo, mas eu acho que de tanta coisa que eu falei, eu acho que eu vou finalizar assim, dessa forma, do que tu precisa fazer, tá ligado? Hoje, se tu quer monetizar teus talentos, tuas habilidades, as coisas que tu sabe. E isso vale pra pessoas que são inteligentes, cara, pessoas que têm capacidade cognitiva, que gostam de estudar, que são curiosos e que muitas vezes essas pessoas se acham até burras, porque elas não conseguem se validar pelos pares delas, mas elas se acham impostoras, né? Mas no fundo elas são inteligentes, elas têm uma capacidade cognitiva e elas sabem que se alguém soltar um problema na mão delas, elas vão saber resolver, entendeu? Elas vão arrumar um jeito, por mais que elas não saibam, elas vão arrumar um jeito. Então, se tu é esse tipo de pessoa, tem dificuldade com marketing tradicional, já tentou várias coisas, não deu certo, parece que tem sempre alguma coisa errada, alguma coisa te bloqueando. Então, tu vai fazer o seguinte: tu vai escutar a tua curiosidade, tu vai seguir a si mesma, as coisas que tu acredita, as coisas que realmente fazem sentido, que fazem teu coração vibrar, que fazem teu olho brilhar, que tu sente que é aquilo que tu precisa fazer. Entendeu? E tu vai fazer isso consistentemente. Tu vai fazer isso sem regra. Tu vai fazer isso seguindo realmente aquilo que tu acredita. E quando tu segue aquilo que faz sentido pra ti, isso vai te dar mais força pra fazer, pra executar. E quando tu fizer isso, algumas pessoas vão vir até ti, algumas pessoas vão trocar ideia contigo, algumas pessoas vão querer estar perto de ti, vão querer trocar ideia contigo. E aí, o teu principal objetivo quando essas pessoas vierem fazer isso vai ser entender quais são os problemas delas. E eu não tô falando pra te ser interesseiro, eu tô falando pra te realmente, tipo, querer saber qual é o problema dessa pessoa, qual a dificuldade que ela tá passando na esfera profissional, qual a dificuldade que ela tem que ela precisaria resolver. E quando tu entender isso dessas pessoas, trocando ideia com elas, quando tu entender isso, presta atenção, tu vai arrumar uma forma de resolver esse problema. E aí tu vai mostrar pra essas pessoas. Tu vai dizer assim, ó, olha, eu vi que tu tem esse problema que tu me falou e eu já passei por isso. Ou eu entendo como resolver isso. Ó, resolve desse jeito. E tu vai mostrar pra essa pessoa. E ela vai dizer, nossa, que foda. E aí tu vai dizer o seguinte, se tu precisar de ajuda, eu te ajudo. E eu tenho um programa aqui, que eu fiz especialmente pra ti, que vai funcionar dessa forma aqui. Entendeu? Então, se tu tá no marketing, tu sabe o que fazer, tu sabe o que as pessoas do marketing querem. Então, tu vai resolver dessa forma, ó, vou te mostrar isso. Se tu é, por exemplo, como eu falei, eu gosto de escrita, eu queria dar uma mentoria de escrita. Eu consigo te ajudar nesse sentido, ó, isso. Tem uma pessoa que eu conheço, por exemplo, que ela lança
projetos de artistas musicais. Ela, tipo, estrutura lançamento de disco, de sons e tal. Então, imagina se tu é uma pessoa que faz isso. Então, tu pode estar próximo dessas pessoas, entender o problema delas e oferecer exatamente isso. Ó, eu faço isso dessa forma. Esse é o resultado que tu vai ter. Vai ser muito mais fácil de fazer. Tu vai conseguir ser muito mais verdadeiro e tudo mais. Então, é algo que tu pode aplicar pra qualquer coisa. Entendeu? E, enfim. E agora, até se tu chegou até aqui, olha só como isso faz sentido. Isso não é uma coisa que eu tinha planejado, foi uma coisa que veio na minha mente agora. Mas se tu chegou até aqui, e se tu é uma pessoa que quer criar conteúdo e que tem essa dificuldade, entendeu? Eu sou uma pessoa que pode te ajudar, entendeu? É só tu me chamar no Instagram que eu sou uma pessoa que pode te ajudar. Posso te ajudar a estruturar isso. E se fizer sentido pra ti depois, a gente pode negociar isso e eu monetizar essas minhas capacidades. Então, se faz sentido pra ti, me chama lá no Instagram. Se isso tudo fez sentido pra ti, se tu quer dar esse salto e entender tudo isso que eu falei, me chama lá que a gente conversa, a gente troca uma ideia, isso vai ser da hora. Mas, voltando ao assunto, eu espero que tu tenha entendido, primeiro, todas as dificuldades que tu vai enfrentar, ou que tu enfrenta, por que tu enfrenta essas dificuldades em relação a ser criativo, a ser disruptivo, a ser uma pessoa com uma capacidade cognitiva mais elevada, a ser uma pessoa mais criativa, que tem uma inibição latente baixa, que acaba se interessando por várias coisas e dispersa essa energia. E também o que fazer diante disso, né? E como e por que tu não pode seguir os ditames do marketing tradicional ou as narrativas do marketing tradicional, porque isso vai te afundar, vai te enterrar, vai te matar por dentro. E no fundo, quando tu segue essas coisas, tu sabe que tem algo errado. Então era isso que eu queria falar. Me chama lá no Instagram pra te trocar uma ideia, diz que tu viu esse vídeo e que foi interessante pra ti e que tu gostaria de dar esse salto. Tamo junto e até a próxima.